Apóstolo Marcelino Mário Bento, bem-vindo mais uma vez à Mongolê TV. Bem-vindo, bem-vindo. É a segunda vez, passados 2 anos. Estivemos aqui há 2 anos atrás, muita gente acompanhou a entrevista. Até hoje, a sua entrevista é uma das poucas no nosso canal que, passado tantos anos, as pessoas continuam a comentar, continuam a partilhar. E finalmente temos novamente aqui. Espero que a sua família esteja bem, a sua esposa, os seus filhos, a sua congregação. Espero também hoje termos uma conversa alegre, uma conversa transparente, honesta e abençoada. Bem-vindo mais uma vez, Apóstolo Marcelino Mário Bento. Boa noite, Master Vunge, Mongoleta TV e todos os irmãos que estão aí a acompanhar em direto. Que a paz do meu Deus esteja com vocês. Estamos aqui depois de muitos anos. Parece que foram quantos anos? Há 3 anos atrás, né? Quase 3 anos, aqui, sim, quase 3 anos. Quase 3 anos estivemos aqui e voltamos. Sei que o Master Vun estava aqui em Angola, queria conversar comigo, mas eu estava num propósito que ainda estou, né? Eu tinha me fechado, não saio fora, senão no sábado e domingo. E eu disse ao Master Vuns que não tinha como nos encontrarmos, porque eu estava encerrado como prisioneiro do Senhor, e graças a Deus, e eu prometi, e agora estamos aqui, eu disse, olha, vamos fazer não assim presencialmente, mas como a primeira vez, e eu depois vou dar o toque, porque de todos que me entrevistaram, eu vi seriedade no Master Vuns. Outros vieram me entrevistar com propósito, outros foram agentes da secreta, enviados por eles para virem espiar a nossa liberdade, e depois profanaram, falaram mal. Outros, é incrível o que aconteceu, mas o Master Vunge continuou com uma relação sólida, e eu também, no fundo do meu coração, eu tenho falado nas minhas lives que o único daqueles que me entrevistaram que não vi falsidade é o Master Vunge. Por isso eu prometi que poderia voltar aqui, e voltamos. É isso. Olha, apóstolo, muito obrigado mesmo. Vimos aí um pouco da sua história no mundo cristão, e aí esta parte o senhor evoluiu muito. A igreja cresceu muito, tem vários templos, inclusive no estrangeiro. Vai continuar a crescer ou vai ficar por aí a igreja? Qual é o plano para o futuro? Sim, o que tem para o futuro? O que tem reservado para o futuro? Para quem começou num quintal. Master Vuns, essa é a igreja do presente, essa não é a igreja do futuro, não, é a igreja do presente. A maior igreja deste século vai ser a Estene. Essa é a última igreja, a última dispensação da igreja. É a igreja do avivamento. O maior avivamento da história da humanidade está nessa igreja. Eu sou o restaurador de todas as coisas. Isso que você está a ver, Master Vuns, é só para começar. Ainda não alcançamos o epicentro do crescimento. Sabe, Jesus prometeu que este evangelho do reino dos céus será pregado até os confins da terra, então virá o fim, e eu vim fazer isso. Nós vamos entrar em todas as nações, vamos ir na Índia, na China, no Japão, no Ocidente, já estamos lá, vamos na Ásia, até nos países muçulmanos, onde nenhuma igreja evangélica entrou lá, como o Irão, Iraque, aí no mundo árabe. Nós vamos entrar na África, em todas as nações. A nação que não abrir as portas para receber a Estene vai perecer. O governo que fechar as portas à Estene vai cair. É incrível. Esta aqui é a espada do Espírito na terra, Master Vunge. É a restauração de todas as coisas. É o reino de Deus, sabe, Master Vunge? Eu sei que você entende isso. Está a se cumprir a palavra do Senhor, que diz que toda a terra vai estar cheia da glória dele. É esta dispensação que vai ver o cumprimento das palavras do profeta Isaías, para bater os lugares altos, para elevar os lugares baixos. É esta igreja que vem endireitar os caminhos do Senhor. Por isso nós não vamos parar aqui. Aliás, ainda não crescemos. É só para começar. Olha, apóstolo Marcelino, quanto maior for a igreja, maior também são as exigências no seu lado, maior responsabilidade. Se no passado muita gente recorria ao Senhor para as suas orientações, para as suas vidas, uma vez vamos aqui falar, por exemplo, de Angola, que o país vive por situações muito complicadas, quer dizer que muita gente recorre ao Senhor para os orientar. Como é que tem sabido gerir isso? Quer dizer, numa altura em que o país passa por tantas dificuldades, tanta gente a passar mal, tanta fome, tanta pobreza, tantas necessidades, e o Senhor é um dos rostos, uma das personalidades mais procuradas para ajudar as pessoas a saírem
dos problemas em que se encontram? Como é que gera essa situação? Principalmente quando Angola vive uma crise dura, como a que está-se a viver nesse momento. Master Vuns, no deserto de Moisés, ele queria resolver tudo sozinho, no meio de milhares de pessoas, congregava as pessoas, metia eles no sol, até que veio a sabedoria de um ancião, seu sogro, que lhe aconselhou para que levantasse homens com sabedoria, homens fiéis, para que pudessem ajudar a levar as cargas. É verdade que um dia nós tivemos tempo e também físico suficiente para atender todas as pessoas. Nós crescemos de tal maneira que já não conseguimos atender as pessoas individualmente ou pessoalmente. E agora, o que é que nós fizemos? Nós instruímos as pessoas, Master Vuns. Nós viemos fazer diferente, viemos ensinar o povo. Estás a ver aquilo de ensinar a pessoa para ir pescar e ter o peixe? É o que nós estamos a fazer, ensinando as pessoas. Agora, tem pastores também que estão ao meu lado, que estão a ajudar as pessoas no atendimento. Não deixamos de fazer os atendimentos, mas temos priorizado o ensino da palavra de Deus. E as pessoas têm aprendido conosco, e as pessoas têm praticado a palavra de Deus, e estas pessoas têm visto a mão de Deus a se manifestar. Então, por isso, todos os sábados eu faço lives em direto, domingos. Olha, eu quero te dizer, eu parece que me tornei o homem que mais lives faz no mundo. Sabe, Master Vuns? Todos os dias eu faço live 2 vezes. Faço lives no Facebook às 16 horas, 15 às 16 horas, faço às 21 horas. Tem dias até que faço 3 vezes. Todos os dias, é incrível. Mais de 800 pessoas, por exemplo, no Zoom se congregam. Eu vou terminar essa live e vou continuar uma live de mais de 500, 800 pessoas. Então, as pessoas têm sido instruídas. Muitos deles vieram das falsas religiões, vieram das mentiras, vieram dos enganos. Então, a palavra de Deus, como o próprio Jesus disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As pessoas têm aprendido a verdade e têm sido libertos pela verdade. E assim, eles têm se tornado verdadeiros guerreiros para lutar, para se defender, para atacar, em tudo. Por isso, a palavra de Deus é o que nós temos instruído, e o povo tem recebido essa palavra, o povo tem vivido essa palavra, e o povo está alegre, e o povo despertou, e os falsos mestres e profetas que enganaram o povo com as promessas falsas que nunca se cumpriram, estão em apuros, e por isso muita inimizade, muito ódio, mas temos a promessa do alto que nenhuma praga chegará à nossa tenda, e temos prevalecido e temos resistido aos ataques deles até os dias de hoje. Apóstolo, este crescimento, é possível crescer assim tanto conforme o senhor cresceu, em termos de popularidade, em termos do número de pessoas que vão à busca dos seus serviços, do seu saber, do seu apoio, e manter-se humilde? Não, esse crescimento, tanta gente à sua atrás, tanta gente a falar com você. Olha, por exemplo, neste momento temos quase 1000 pessoas a lhe verem. Isso até certo ponto não lhe produz uma sensação de semideus, alguém que toda a gente vem à sua busca? É possível crescer assim tanto e ao mesmo tempo manter-se humilde, pôr de lado a vaidade? É possível, porque nós vimos isso com muitos pastores. No seu caso, como é que gera esse crescimento, essa busca dos seus préstamos? Como é que gera essa situação, mantendo-se humilde, se é que é humilde? Sabe, Master Vuns, o segredo está no deserto. É no deserto que se prepara a casa para depois apresentá-la na cidade. Eu fiquei muitos anos, ainda bem que você meteu uma entrevista aqui, que há 5 anos atrás, no ano 2018, em que eu estava há 14 anos de igreja, eu estava no deserto de tudo. Faltou tudo, faltou almas, faltou finanças, faltou unção, faltou poder, faltou tudo. É incrível. Então no deserto o Senhor esteve me preparando, pois está escrito que João Batista esteve nos desertos até o tempo que foi apresentado a Israel. No deserto o Senhor me preparou, no deserto o Senhor me fez passar fome, no deserto o Senhor me provou, no deserto é incrível. E eu saí do deserto quebrantado, eu saí do deserto transformado. Estás a ver aquilo que Paulo falou? Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a vida do deserto, as provas, as lutas que eu passei, as muitas orações, muito jejum no deserto, muitas lágrimas, me fizeram um homem
crucificado com Jesus. Então já não vivo mais nada, não vivo mais eu. Quer dizer que as vaidades dessa vida, as tentações existem. Vaidades, tentações, sedução das riquezas, os prazeres já não me incomodam, porque eu não vivo mais eu. Já estou crucificado, por isso eu continuo o mesmo. Eu quero te dizer, Master Vunge, eu tenho nesse momento igreja em várias nações, tenho uma popularidade incrível. Eu me tornei a igreja que mais cresce nesse século, então nesta década, mas nós continuamos as mesmas pessoas, sem vaidade, sem soberba, sem orgulho, sem cobiça. Não temos nada, não temos negócios, não tenho casa, não tenho dinheiro escondido nos paraísos fiscais, não tenho empresa, não tenho fazenda, não tenho carro novo, meu carro é velho, não tenho nada, mas tenho tudo para ter tudo. Tenho tudo para ter tudo. Não prego dinheiro, não prego as bênçãos, eu prego o reino dos céus. E assim, glória a Jesus Cristo, temos prevalecido por causa da preparação intensiva que o Espírito Santo fez em nós no deserto. E por isso temos agora suportado toda a pressão, a popularidade, as vaidades, a sedução das riquezas, as concupiscências, os prazeres desse mundo e tudo. Tentações não faltaram. E não tem faltado, mas nós estamos aqui porque fomos bem preparados pelo Espírito Santo no deserto. Sabe, Master Vunge, esse que aparece aí cheio de vaidade, cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de arrogância, começam já a ir atrás das meninas, engravidar mulheres, cheio de vaidade no vestir, vaidade da ostentação. Esses não foram preparados. Primeiro que Deus não envia quem Ele não preparou. Esses não foram enviados, eles se enviaram a si mesmos e por isso foram tropeçar. Sabe, olha aí, eu tenho um slogan que digo assim, Master Vunge, que os quatitas marcham, mas os bois tropeçam. Os bois no Evangelho vão tropeçar, porque Jesus Cristo disse, então Deus a Moisés, que quem deveria levar a arca do Senhor no deserto era uma família de quatitas. Mas quando agora os que levam o Evangelho, os vasos do Senhor, são homens corruptos, então são bois. Os bois vão tropeçar e por isso têm profanado e escandalizado o nome do Senhor com todo tipo de pecados e crimes hediondos, que até o mundo se escandaliza com as coisas que acontecem na igreja, porque eles nunca foram enviados, porque de maneira nenhuma Deus vai enviar um homem mal preparado. Nunca Deus faria isso. Ele chamou 12 para que estivessem com Ele, para que os preparasse e depois os enviasse para ir pregar o Evangelho. E nós estivemos com Ele e agora nos enviou, nos apresentou. Apóstolo, a igreja cresceu muito e aqui o apóstolo acaba de dar um testemunho do crescimento da sua igreja. Tem inclusive templos fora do país, mas diz-se por aí em Angola que a igreja só cresce quando a igreja está em comunhão, ou seja, tem um pacto com o regime. É o que vimos com as demais igrejas. Como é que a sua igreja cresceu sem qualquer aliança com o regime? Quando digo o regime que impera naquele país, o regime que governa naquele país. Como é que é possível que o senhor conseguiu ser a exceção da regra? Ou também teve que fazer aí alguns acertos com quem manda naquele país para poder então, para permitir que a igreja da salvação de todas as nações crescesse como cresceu até o momento, como diz uma das igrejas que mais cresce nesses últimos anos? Nós somos uma exceção, bem falaste. Não temos aliança com o regime, não temos pacto com o regime, só temos aliança com o céu. Essa é a igreja do Deus vivo. Sabe por que as pessoas fizeram aliança com o regime para poderem crescer? Porque não são de Deus. A Bíblia diz que, Master Vunge, não há sociedade entre a luz e as trevas, não há comunhão entre crente e descrente. Esses todos do regime, em todas as nações, não falo só em Angola, todos eles dominam sob o poder de Satanás. Todos são servos do diabo, todos são do maligno. Então quando a igreja vai fazer aliança, sociedade com eles, está a mostrar que eles são irmãos. O porco e o javali são irmãos, falariam a mesma linguagem. Nós fizemos diferente, confiamos em Deus, olhamos para Deus, buscamos a face do Senhor, porque recebemos a promessa quando nós entramos no Evangelho. E Ele disse, essas mãos começaram esta obra, essas mãos acabarão esta obra. E todos têm que se calar, têm que olhar a igreja crescer, porque, sabe, Master Vunge,
Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Sabe por que nós não somos tocados pelo regime? Porque o regime, ele sabe que tipo de igreja que está na terra, ele sabe quem é o dono dessa igreja. Sabe, Master Vuns, o dono dessa igreja é fogo consumidor, é aquele que prometeu tocar em vocês, é tocar na menina dos meus olhos, é aquele que prometeu: minha é a vingança e eu darei a recompensa. É aquele que falou ao perseguidor Paulo: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então eles têm que deixar a igreja de Deus vivo passar sem alianças, sem pacto. É verdade que eles têm que se envolver com o ocultismo, eles têm que buscar feitiço na Índia, eles têm que buscar feitiço na Nigéria, eles têm que buscar imposição aos feiticeiros nigerianos. Eles tiveram que fazer isso, mas nós não fizemos nada, só temos aliança. E por isso, quando nós começamos a crescer e a operar grandes sinais na terra, todo mundo pensou que nós também fizemos o mesmo e começaram a dizer: isso é feitiço, isso é pacto. E eu disse que quem me convence do pecado entre vocês? Eu nunca vi nenhum falso profeta que desafiou o mundo todo para mostrar evidências do pacto. Todos que fizeram pacto, quando eram acusados, a única coisa que eles diziam: não, é mentira, mentira, sou brasileiro, mentira. Mas nós dissemos: traze as evidências. Desafiamos o mundo todo. Sabe, Master Vuns, foram na Índia, se você não sabia, foram com a minha fotografia e inquiri, vasculhar a minha vida para saber quem é o Marabu que me havia consagrado. Sabe qual é a resposta que tiveram na Índia? Lhes foi dito: esta aqui é a voz do céu, este não é da terra, este foi enviado por Deus. E eles também foram aconselhados para lidarem comigo com muita sabedoria, porque senão poderiam perecer. E por isso nós estamos a crescer somente com Deus que nos enviou. Por isso nós somos um problema para todo esse sistema mundial, porque dois reinos não podem coabitar juntos. Então, ou eles deixam a igreja de Jesus Cristo crescer, andar no mundo sem oposição, ou eles vão se colocar à frente da igreja do Deus vivo e vão perecer. Sabe, Master Vuns, não temos aliança com ninguém, não recebemos nada de ninguém, vivemos somente pela fé e naquele que nos enviou. E mais nada. Desafio todos. É isso, apóstolo. Nós vamos entrar já daqui a pouco em algumas perguntas que têm a ver com o Evangelho, mas o apóstolo já sabe como é que eu sou. Gosto de tecer aqui algumas questões com relação à nossa terra. Há muito sofrimento em Angola nos dias de hoje. Os políticos prometem resolver os problemas do povo, mas estas promessas acabam sempre por cair no saco roto. Os angolanos sofreram no tempo de Agostinho Neto, sofreram no tempo de Zedu, e João Lourenço, que apareceu como o Messias, que veio salvar os angolanos dos nossos problemas, problemas crônicos, parece que não está a dar conta do segredo ou do recado. Será que o nosso problema, o problema de Angola, é mais espiritual do que político? Onde é que está a solução? O apóstolo nunca saiu de Angola, estive aí a acompanhar algumas entrevistas, esteve uma vez na África do Sul, não sei se desde que concedeu essa entrevista e disse que estiveram uma vez apenas na África do Sul. Sabe, conhece Angola melhor do que qualquer um angolano, esteve sempre aí, convive com muita gente que tem problemas. Será que o nosso problema não está nas mãos dos políticos, mas sim é uma questão espiritual? Talvez tínhamos que ter alguém como o senhor, ou um outro, o apóstolo ou pastor, a liderar aquele país. Onde é que está o nosso problema? Um país tão rico. O problema de Angola e toda a África e outras nações, quase todos os problemas que a Terra vive são espirituais, Master. Diz a Bíblia que o mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe desse mundo. E o diabo Satanás veio para matar, roubar, destruir. Agora, ele ataca de diversas maneiras diferentes. Se a outros povos lhes encheu de dinheiro, também lhes encheu com desespero, com depressão. Se outros povos lhes encheu com miséria e doenças, também ele vai atacando assim. Então vamos falar de África, não somente de Angola, porque o problema de Angola é conjuntural na África. A África é o epicentro do avivamento mundial. Esse continente foi escolhido por Deus, e no meio desse continente Angola, para que pudesse libertar o mundo nessa última dispensação. E o diabo Satanás gosta de perseguir as promessas de Deus. Quando ele viu que os filhos de Israel, neles poderia nascer um leão, assim, então ele perseguiu
aquela família, lhes maltratou, lhes perturbou, e também ele viu que a África e Angola seria uma nação que Deus usaria para libertar as nações através da pregação do evangelho verdadeiro. Por isso perturbaram esse continente, por isso só reinam na África homens ditatoriais, homens que não querem saber de nada. Sim, e a própria África é uma escrava, você sabe melhor do que eu, é escrava do Ocidente. Todos que reinam na África têm que ter convênio, pactos com o Ocidente. Não acabou a colonização na África, existe ainda a colonização econômica, né? Vamos a ver agora os escândalos aí naqueles países aí onde estão a haver golpes, como a França maltratou aquele povo, como a França escraviza aquele povo. O povo não sabia, só agora. Por isso você vê que a África sofre, sim, o pecado, o feitiço, a tradição, e isso deu lugar a essas coisas por causa da promessa de Deus. E agora chegou a hora da libertação. Não haverá paz em Angola, esquecem isso, porque se vai haver paz, pode entrar um outro partido, vai continuar na mesma, pode entrar uma outra pessoa, vai continuar na mesma. Sabe quem é que reina sobre as nações, ou mais alguns? Os que reinam não são os homens, são os principados. Os principados são anjos caídos, os príncipes das trevas, que reinam sobre esse século. Cada nação tem um principado, e cada principado tem as suas especificidades. Há principado da miséria, há principado da guerra, há principado da corrupção, há principado da morte, há principado tudo da prostituição. Então, cada vez, por exemplo, o Brasil, o principado do Brasil é delinquência, é assassinatos, é droga. Vê o principado de Angola, é miséria, é corrupção e tudo isso. Então, se entrar um outro governo, aquele principado não vai aceitar que você trabalha diferente, ele te mata. Eles são marionetas, Master Vuns. Isso é muito espiritual. Eles não mandam, eles são escravos. Eles ordenam, aliás, cumprem ordens dos principados, e os principados cumprem ordens de Satanás. E acabou. Mas a solução de Angola está nas mãos da igreja viva. Quando um dia o principado de Angola cair, e eu posso dizer que ele vai cair em 2029, podem resistir. De 2029 em diante, você vai ver essa nação a prosperar, porque esse principado será expulso, a corrupção vai ser extinta. Você falou, quando entrou o novo presidente, a nação se alegrou, combatendo a corrupção. Quando assustamos, não mudou nada. Por quê? Vai ser a mesma coisa. Se vir da FNLA, se vir do PRS, se vir não sei do quem, do Abel Chivugu, não ele próprio, não quero falar do Abel Chivugu, estou falando como é para já servir. Eu sou angolano, conheço também as coisas. Para já servir a Angola, PRS, FNLA, não sei, se casa quê? Casa C. Tudo será a mesma coisa, Master Vuns, porque o principado vai dar ordem. Ai do presidente, ai do rei que fizer o contrário que ele manda. Por isso há golpe do Estado, há morte dos presidentes por causa do incumprimento do que o chefe manda. Por isso eles só obedecem o que eles mandam. Por isso não haverá mudanças. Olha, vai haver mudança sim, através da vitória da igreja. A igreja vai vencer essa guerra. Há um conflito nesse país, e por isso também as dores pioraram, aumentaram, sabe? Master Vuns, quando uma mulher vai dar luz, ele sente muita tristeza e muita dor, mas quando ele gerar, ele já não vai sentir tristeza, mas alegria, e vai se esquecer de tudo. É isso que vai acontecer em Angola. Angola vai prosperar, Angola vai explodir, Angola sim vai ser liberta, e o povo que estava em trevas vai ver luz. Senão não adianta. Estás a ver o problema da África, Angola e o mundo? É igual ao problema de Israel. Tudo que se fizer para trazer paz em Israel é perca de tempo, perca de dinheiro, perca de tempo, perca de recursos humanos, econômicos. Não vale para nada, porque a promessa diz que Israel ficará debaixo do fogo até que reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. E eles não vão reconhecer isso agora. Agora mesmo está passando notícias aí. É incrível. Assassinatos, mortes em Israel. E o mundo vai dizer, não, temos que fazer isso. Há quantos anos que negocia a paz de Israel? Quantas vezes? Sim, o mundo assim, gesto maligno.
E mesmo com a queda do principal, não pensa que vai haver paz plena. Só haverá paz plena na terra no governo de Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo vai vir reinar durante 1000 anos e o seu reino será pacífico. Enquanto reinarem os filhos do maligno, enquanto Satanás estiver à solta, não haverá paz. Vai haver melhorias, sim, com a vitória da igreja, mas paz perpétua, perfeita, plena, não vai existir, porque o diabo é o atormentador das nações. O diabo é o problema e ele não governa sozinho com seus principados, com os macumbeiros, satanistas, e esses aqui fazem o mesmo que o Pai faz. Diz a Bíblia que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então esquece isso. Agora, os políticos devem fazer o seu trabalho? Devem. Mas o povo se esperar melhoria. A decepção é isso que aconteceu agora. Acusou-se Eduardo Santos de a corrupção, não sei o quê, papapá, veio um novo, como é? Chamaram um novo paradigma. O novo paradigma, quando assustaram, não resolveu nada, piorou até a situação. Por quê? Porque eles reinam debaixo da opressão dos chefes deles, que não vieram para fazer bem aos seres humanos. Estou a falar, os demônios, os diabos. Amém? Muito, muito forte. Mas, apóstolo, fica difícil porque o país e a África no seu todo está cheio de igrejas, cheio de pastores e pastoras, cheio de apóstolos e apóstolas, cheio de profetas e profetisas. Isso sem falar dos padres da igreja católica, também falar dos imãs das igrejas muçulmanas, todos eles, ou todos vocês, a prometerem o reino de Deus na terra. Mas ainda assim, o sofrimento do povo prevalece. E o apóstolo está dizendo até 2029. O povo não tem mais como aguentar até 2029. Tantas igrejas, tantos pastores, tantas pastoras. E o sofrimento prevalece, como eu disse. Todos eles a prometerem o reino de Deus. O que é que está-se a passar? A igreja está a falhar? A própria igreja também está a falhar com o povo? O que é que está-se a passar, apóstolo? Olha, pá, temos aí um corte, o apóstolo caiu, a imagem está fixa, vamos aqui ver. Olha, a imagem está fixa, eu também não estou a gostar muito aqui da minha imagem, está muito, não sei como é que foi trabalhada aqui a luz, mas estamos com um problema aqui. O apóstolo, a imagem, deixa-me ver aqui, ele caiu, definitivamente caiu. Bem, deixa-me ver aqui, ele seguramente vai voltar a fazer a conexão. Eu vou aproveitar aqui e ver se consigo acertar um pouco a minha imagem. Não. Está muito, sei lá, muito... não. Bem, muito... Bem, olha, estamos a ter aqui essa conversa, essa grande conversa aqui com o apóstolo Marcelino Mário Bento, da Igreja da Salvação de Todas as Nações, aqui no Mwangolé TV, o canal de Outros Tipos. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se agora, ponha um like, partilhe o vídeo. E é claro que eu comento muito. Aqui o nosso programa é extremamente interativo, ele já está a chamar, é interativo. E por ser o nosso parlamento, daqui a pouco nós, quando chegar o momento oportuno, vamos abrir a linha telefônica para que você possa ligar e colocar aqui uma questão ao nosso convidado, apóstolo Marcelino Mário Bento. Estávamos aqui a colocar aqui a pergunta, eu acho que o apóstolo já está de volta, vamos aqui ver. Bem, apóstolo, a linha caiu, mas seguramente ouviu a minha pergunta. Agora, se puder subir um pouco mais. É só endireitar um pouco, conforme estava, só para mostrar um pouco o tronco, um bocadinho mais. Tá bom, tá perfeito. Apóstolo, seguramente que ouviu a minha questão, ou seja, a minha preocupação, a minha inquietação. Quer dizer, o país está a ser controlado por principados, mas ao mesmo tempo temos muitas igrejas, muitos pastores, muitas pastoras, muitos apóstolos, muitas apóstolas, muitos profetas, muitas profetisas, padres da igreja católica, mas ainda assim o sofrimento prevalece. E neste momento pior do que antes. A igreja também está a falhar com o seu povo. Master Funs, Satanás tem um sistema. Isso que você ouve falar do sistema é do diabo. E esse sistema reina com
Prestem atenção, escuta muito bem. A política, a religião e a tradição são os 3 pilares do sistema diabólico. Ouviu? Aqueles que governam, os Herodes, é o lado político. Depois tem os fariseus e saduceus, comparando com Israel. Depois tem os sacerdotes. Tem a tradição, os príncipes do povo. Sabe, Master Von? Todos esses trabalham para o mesmo quê? O mesmo intento. Falar-se de muitos apóstolos, profetas. Eu já não falamos isso, Master Von. Tem convênio, alianças. Eles vão falar o quê? Isso que eu estou a falar aqui, se eu tivesse aliança com eles, hoje mesmo estaria morto. Você sabe, o teu país seria assassinado. Mas como eu não tenho aliança com eles, e a minha aliança é com o alto, por isso ninguém consegue me matar. Você come no prato, você vai falar mal mais daquele que você que te dá de comer. Eles todos são mendigos dos governantes. Veja só, tem as filhas da grande prostituta, tem a mãe, que é a grande prostituta, e tem os seus maridos, que são os reis. O que você esperava? Eles vão fazer o quê? Não, quem não cair nas mãos das filhas, cai na mão da mãe. Quem não cai nas mãos da mãe, cai na mão dos maridos. Esse é o sistema. Não brinque com o mundo. Ainda que eles falem bem, é mentira. À noite são irmãos. À noite falam a mesma linguagem. De dia podem se dar surra, podem se combater como os políticos. Tá vendo os políticos? Se atacam. À noite falam a mesma língua. Fazem acordos que o povo não sabe. Fazem alianças que o povo não sabe. Assim também, o sistema religioso. Um sistema religioso caído faz parte do sistema. Olha, sabe o que é que Marx falou a respeito da religião? Eu sei que você entende melhor do que eu. Quando Marx começou com a sua revolução comunista, a revolução dos trabalhadores, ele encontrou obstáculos, dificuldades para quê? No tocante ao povo. O povo não estava a aceitar a sua doutrina. Depois investigou e descobriu que o problema não estava nos políticos, nem tampouco da grande burguesia. Estava na religião. A religião recebia a ordem dos políticos e para irem implementar ou então fazer dormir o povo. Por isso Marx chamou a religião o ópio do povo. Porque as igrejas faziam a cabeça do povo, ficam quietos, o céu é a vossa morada, cuidado e não sei o quê. Não é assim que foi na colonização. E os colonos avançavam, e os grandes burgueses, os grandes latifundiários escravizavam o povo, os políticos maltratavam, e a igreja vinha acalmar o povo, que era essa a vontade de Deus, eles serem escravos. E Marx disse, a religião é a droga que faz adormecer o povo. Hoje vivemos a mesma coisa, controla só em Angola. Quando há uma situação política, todos os pastores se manifestam, apareçam para tentar acalmar o povo. É o ópio do povo, cuidado. Eles na escondida recebem milhões de dólares. Sim. O apóstolo Marcelino não se envolve nessas coisas, né? Por isso é raro. Eu nunca vi o apóstolo Marcelino, por exemplo, a vir enaltecer qualquer feito dos políticos ou coisa assim parecida. Isso não lhe cria. Mas depois, aumenta só o teu volume aí. Hoje tem muito baixo. Vamos lá ver. Deixa-me ver aqui. Vou levantar aqui mais um pouco o meu volume. Espero que. Pois, agora está melhor? Está melhor o meu volume? Agora mais ou menos sim, está melhor. Yeah. Apóstolo, e isso ao não fazer parte dessa jogada que os demais religiosos fazem, estar de lado a lado com quem governa, enaltecer os seus feitos, mesmo quando não tem impacto assim, material, né, visível na vida das pessoas, isso não lhe cria problemas, isso não lhe torna uma figura afastada, isolada dos demais? Eu não vim para me associar com ninguém.
Eu não faço parte de nenhum movimento religioso e nunca vou fazer. Não faço parte nem do CIA, nem de Sheba, nem de Saba, nem de Tiba, porque são movimentos todos corruptos, válidos, caídos, são todos filhos do diabo. E como eu vou me juntar com os filhos do diabo? Jesus Cristo não se juntou com os fariseus, Jesus Cristo não se juntou com os saduceus, Jesus Cristo não se juntou com os sacerdotes, Jesus Cristo não se juntou com os escribas, e por isso sempre foi um alvo para ser abatido. E eu sou um alvo para ser abatido, mas uma coisa eu sei: só podem me abater se aquele que me enviou permitir que assim façam. Por isso, ser enviado para pregar o evangelho verdadeiro no meio de um povo corrupção, você tem que aceitar as perseguições, as injúrias, as calúnias e blasfêmias e todas mentiras. E Jesus disse: vosso nome será chamado de mal por causa de mim. Alegrai-vos naquele dia, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois também chamaram de maus os profetas que vieram antes de vocês. Por isso, eu já estou afastado. Não são eles que me afastaram. Eu mesmo é que me afastei deles, porque eu não me associei a eles, e por isso eles me chamam um nome. Diz assim: o homem orgulhoso que não aceita o conselho dos outros. Eu vou aceitar o conselho de Deus ou o conselho de homens corruptos? Vou aceitar o conselho dos pecadores ou o conselho de Deus? Pedro também foi aconselhado para aceitar o conselho dos fariseus e dos sacerdotes. O que Pedro disse? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Então nós estamos a obedecer a Deus desobedecendo aos homens, e assim somos alvos para abaterem. Mas por glória a Deus. Apóstolo, essa sua maneira de ser faz com que muita gente, porque eu estive aí a fazer algumas investigações, fui vendo na internet algumas situações que foram acontecendo nos últimos meses, nos últimos anos, 2, 3 anos atrás. O apóstolo foi vítima de alguns ataques nas redes sociais. Muita coisa foi dita sobre o senhor, e eu acabei por me cruzar com um vídeo de alguém que eu não sei como é que as coisas funcionam, de um pastor que eu não sei se ele é pastor ou apóstolo, mas pronto, de alguém que foi solicitado várias vezes ao entrevistar, várias vezes, mas por alguma razão, eu não sei qual, eu nem sequer dei resposta. Primeiro foi ele próprio que me enviou 2 mensagens, não respondi. Depois um amigo que temos em comum, que é o Cláudio Wynne, da Rádio Despertar, disse: mano, fuge, por favor, tens que entrevistar esse pastor. Eu não via nada de mal, mas também não conseguia entrevistar, só sei dizer que não entrevistava, não sei por que eu não entrevistava. E hoje encontrei-me com uma entrevista deste pastor, um pastor que vive no Brasil, e ele diz aí, no que concerne o apóstolo Marcelino, deixa-me ver aqui, o que é que ele diz? Eu disse, fiquei a saber inclusive que ele foi seu amigo. Vamos só ouvir aqui rápido um pouco daquilo que ele falou há tempos. Ele não é um falso profeta no sentido desses outros falsos profetas que eu tenho aqui denunciado na minha página, que vivem uma vida promíscua, que andaram nos países à busca de poder. Ele nunca topa os países vai buscar poder. Ele sempre condenou isso nas conversas pessoais, sempre condenou. A pessoa você tem que cavar, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que jejuar. Então ele sempre foi contra esse negócio de afetação, impactação. Ele não tem uma vida promíscua, sexualmente falando, de ser homem com aquela ovelha, ser homem com aquela ovelha, como esses aí, como por exemplo o BM disse que é preciso imoralidade sexual para os espíritos operarem. Não, esse lado ele não tem. Ele é uma pessoa séria neste lado. Repito, o apóstolo Marcelino Mário Bento, assim, sinceramente falando, quais são os aspectos do falso profeta que ele tem e quais são os erros em que ele correu? Primeiro erro, eu diria aqui que é o erro da soberba, aquilo que muitos chamam de orgulho da santidade. O que é o orgulho da santidade? É praticamente a síndrome de Elias. Ainda não estou a falar do facto dele se intitular de Elias, isso é outra coisa que eu vou chegar lá. O que é síndrome de Elias? Síndrome de Elias é aquele sentimento que a Bíblia diz que Elias teve ao dizer Senhor. Na verdade, podemos até ainda entender Elias, porque ele não sabia que existiam outros profetas de Deus. Ele disse Senhor. Acabaram com todos os teus profetas, corromperam, Jezabel corrompeu, só restei eu. Era o que ele via fisicamente.
conselho de ninguém. Quando digo não ouve conselho de ninguém, mesmo nós, por exemplo, que somos acadêmicos. Bem, apóstolo, não vale a pena aqui continuarmos. Eu depois fiquei a saber, depois fui acompanhando, ver como é que as coisas acontecem. Eu só dei conta que se tratava da mesma pessoa que me tiver enviado solicitações para o entrevistar umas 3 vezes. 3 vezes, depois 2 vezes do meu grande amigo Cláudio Hino, mas por algum motivo que eu não sei, nunca consegui responder o senhor se sim ou não. Mas aqui dei conta que foi seu amigo. E pelos vistos, muita gente, essa sua maneira de ser faz com que as pessoas cheguem à conclusão de que tem um nível de soberba muito elevado, quer dizer que eu tenho o rei na barriga, é o único enviado por Deus. Como é que encara estas críticas vindas de pessoas próximas, que até certo ponto, a certa altura foram próximas a si? Presta bem, vou te falar, mestre Vuns. Esta aqui na nossa terra nós chamamos de fobado. Este é um fobado. Ele tem que fazer tudo para jantar. Deus não lhe conhece. Tem que fazer alguma coisa, tem que enganar. Esse nunca foi meu amigo. Cruzou o meu caminho. Quem foi meu amigo é o pastor dele que ele consagrou. E é que fez a cabeça dele. Esse pastor dele que ele consagrou esteve comigo na igreja, no ministério. Começamos juntos, foi meu amigo desde a IURB. Eu é que lhe preparei, ele não sabia nada, não, se converteu através de mim. Depois quando eu saí da IURB, lhe levei, mas depois tornou-se soberbo, queria fazer competitividade, disse que tinha ministério dele, e depois saiu, foi lá abrir ministério dele, e esse Sianuque entrou no caminho desse rapaz aí, e esse rapaz falava mal de mim, tinha se tornado profano, falava mal de mim, pintava a minha imagem como o próprio diabo, não sei quem, orgulhoso, cozido assado, e ele aprendeu com o pastor dele. Sabe, esse pastor dele morreu a semana passada. O pastor, ele está aterrorizado, ele também vai morrer. Quando você mexe comigo, você mexe com o olho de Deus. Se você não sabia, Master Vuns, eu sou um problema para essa terra. Controla só. Daqui a pouco vocês vão ver que esse miúdo vai perecer. Ele está me ouvindo, ele está a comprar agora. Esse nesse momento está atormentado. Ele fez tudo para fazer-se amigo comigo, mas eu vi que ele não era sério. Fui eu que lhe ajudei várias vezes aí no Brasil. Quantas vezes ele me ligou a falar que estou mal, a situação não sei o que. Quantas vezes eu transferi dinheiros numa conta de um brasileiro que vive aqui para lhe passar lá em reais. Quantas vezes eu estou a conversar com esse miúdo, ele está a apontar no papel. Ele foi o que me falou, ele aprendeu comigo, ele descobriu sabedoria em mim. Mas sabe por que ele se rebelou? Vou te falar agora o segredo. Ele lhe colocaram, já era rebelde escondido por causa do tal pastor dele. Fingia que era meu amigo, mas eu sabia que não era. Era um Judas. Quando os pentecostais se levantaram contra mim nas redes sociais, então ele já tinha tido um problema com os pentecostais, porque ele também foi pentecostal. Parece que criticou o líder dos pentecostais, não sei que recebeu político. E foi processado. Não, falou de um outro pastor também que já morreu há muito tempo, pentecostal, e foi processado. Ninguém sabe disso. Foi processado e disseram: o dia que aparecer aqui em Angola vai para a cadeia. O amigo dele, que também é meu amigo, é que me contou. Mas depois que os pentecostais se levantaram contra mim, eles meteram na parede. Eles disseram assim: ou você vai falar mal do teu amigo, que nunca foi meu amigo, digo, é um conhecido, ou então o processo vai continuar de pé. Talvez o mundo não sabe disso. E ele liga para o amigo dele, que também é meu amigo, eu gosto muito, amo esse outro rapaz, e ele diz assim: eu vou faquear o apóstolo Marcelino, porque estou a sofrer pressão. Ouviste, Master Vuns? E ele disse: pode fazer o quê? Um amigo você? Não, eu estou a sofrer pressão, as pessoas estão me pressionando, por isso vou ter que gravar contra ele. E o amigo, quem me falou, o amigo dele, ele sabe, ele me falou assim: não te esquece que todos que se metem contra ele, eles perecem. Cuidado com a tua vida. Ele disse: vou arriscar. Ele agradou os pentecostais para falar mal de mim. Ouviste? Antes ele tinha que me ligar para lhe mandar dinheiro, tinha que me ligar para lhe dar conselho. Entendeste? Foi assim que ele gravou a primeira mensagem a falar mal de mim.
Depois me manda mensagem, não, até eu não falei mal, não sei o que. Eu disse, não. Eu não quero mais conversa contigo. Bloqueei o número dele e continuou gravando. Ouvistes? Sabe o que eles fizeram os pentecostais? Eles falaram assim, ele nem tem escrúpulo, trai o amigo dele, vai cair, nós também, que ele não tem espaço. Também lhe ignoraram. Quer dizer, me perdeu a mim? Perdeu. Também lhe ignoraram. Ouviu como ele está? Ou está como? Está na desgraça, se vocês não sabem. Está arruinado. Ok? Agora é taxista. Não foi pregar o evangelho? Ele até está assustado, como é que eu sei? O amigo dele que fez a cabeça dele, que foi meu discípulo, eu consagrei o amigo dele lhe consagrou ele como pastor, pereceu essa semana, durante uma vida inteira. Se você controlar, há uma entrevista que me fizeram, falaram desse rapaz. É ele que tinha dado notícias à pessoa que me entrevistou. Não, quando ele disse que todos são do diabo, lhe pergunta de um amigo dele que começaram junto, que ora muito e que jejua. Você parece viu essa entrevista. Eu vi, o que tu dizes daqueles que começaram contigo e ainda oram e jejuam? Eu disse, eu não os conheço. Não conheço, não sei como eles estão. Esse mesmo rapaz que morreu ligou para mim, você falasse que eu não sou homem de Deus e não sei o quê. E agora? Pereceu a semana que passou. Não nos alegramos com a morte de ninguém, mas estou para dizer que todos que se levantam contra o homem vão perecer. Todos! Mas é todos. Sabe por quê? O próprio Deus vai matá-los. Porque esta é a obra dele. Ninguém se levantou contra mim e viveu. Por isso, esses são chamados os mortos em pé. Os grandes marabus do sistema. Já viste alguém falou de mim? Falar de mim, fala ainda. Os grandes falsos profetas da terra, políticos. Me fala ainda, mais tribuno. Já viste alguém a falar o meu nome? Não, por acaso não. Tive aí a investigar e nada. Não vi nada, não. Sabe por quê? Eles têm medo de mim. Eles sabem quem é o meu Deus. Porque eles conhecem o mundo espiritual. Eles sabem que o meu Deus é fogo consumidor. Eu gravei no monte a igreja católica, mãe de todas as prostitutas da terra. Você viu? Vi. Olopepiri. Vi. Silêncio profundo até hoje. Sabe por quê? Porque eles sabem quem sou eu. Eles sabem. Quando ele está dizendo que eu sou falso profeta, isto é blasfêmia contra o Espírito Santo. No dia que ele gravou contra mim, eu tive uma revelação. Vai morrer. Nunca falei isso abertamente. Então ele entregou a sua vida à bicheirada. Mas apóstolo, como é que fica o perdão? Como é que fica o perdão? Tem que se arrepender. Não existe perdão sem arrependimento. Ele se vir e pedir perdão, vou lhe perdoar. Ouviu? Se ele vir e dizer assim, me arrependo de ter falado mal contra ti, eu vou dizer, estás perdoado. Ok? Esse rapaz que falou mal de mim durante um tempo que pereceu, também tinha vindo pedir perdão. Ele falou comigo. E o perdoou? Eu durante muito tempo falei mal de ti. Eu perdoei, mas Deus não lhe perdoou. Eu posso te perdoar e Deus não te perdoar. Então Samuel amou Saul de tal maneira que Deus foi na conversa. Entendeste? Eu posso te perdoar e Deus não te perdoar. Por que Deus não perdoa? Quando não houver verdadeiro arrependimento. Eu não vejo o coração, mas Deus vê o coração. Eu posso dizer, estás perdoado, mas para Deus está a dizer, mentira. Se ele vir, eu vou lhe perdoar. Estou à espera dele. Quando ele vier e disser, me perdoa porque falei mal contra ti, e eu vou dizer, estás perdoado, porque o perdão é um dom de Deus. E todo aquele que é de Deus deve perdoar, porque assim está escrito, bem-aventurados são os misericordiosos de coração, porque vão alcançar misericórdia diante de Deus. Mas ele tem que vir pedir perdão. E não somente a mim, e a Deus. E se Deus aceitar o perdão, que Deus é que sabe. Eu estou disposto para liberar o perdão. É isso. Apóstolo, última pergunta no que tem a ver com a nossa terra. E isso foram 5 pessoas que pediram-me encarecidamente que eu colocasse essa questão ao apóstolo. Apóstolo, os angolanos ficaram escandalizados da forma como, ou seja, com a morte e a forma como o corpo de José Eduardo dos Santos foi tratado. Até hoje há quem diga que está num jazigo a decompor-se,
Muita gente, uns que faz muitas especulações, uns dizem que aquilo é para rituais satânicos, outros dizem que é simplesmente vingança. O apóstolo, como alguém, uma pessoa espiritualmente elevada, quando vê para essa situação, por exemplo, com a morte de José Eduardo dos Santos, a forma como o corpo foi tirado da Espanha, lá em Angola até hoje não é sepultado, está aí num jazigo, diz que está decomposto. Como é que o apóstolo vê essa situação da questão do José Eduardo dos Santos? Meu irmão, o que a Bíblia fala? O salário do pecado é a morte. O que o homem semear é o que vai colher. Jesus falou a Pedro no dia que Pedro queria se defender com a espada no Getsemane: ponha a espada na bainha. Aquele que mata com a espada morrerá. Quem leva em cativeiro irá. Isso é a lei. Todos na terra vão colher o que semearam. Então, o nosso fim é a consequência do que nós somos, ou que fomos ontem, ou que somos hoje. E por isso, são as consequências dos pecados que ele cometeu. São as consequências, é a colheita. A colheita na terra e depois na eternidade. É incrível o que você viu. E isso é muito espiritual que vocês viram aí. Vocês não sabem quem é que está a falar aqui na terra, que estão a dizer que é orgulhoso. Sabe quem derrubou ele? Vocês não sabem. Sabem quem? O mundo não sabe nada. Então, mas há coisas muito profundas que não podemos falar aqui. É o resultado da colheita. Quem leva em cativeiro irá. Quem mata a espada morrerá. Quem humilha vai ser humilhado. Quem maltrata vai ser maltratado. E acabou, a resposta está aí. É isso. Olha, este é o canal Mongolé TV, a grande conversa aqui com o apóstolo Marcelino Mário Bento. Como sempre, nós temos o nosso programa interativo. Nós daqui a mais uns instantes vamos abrir a linha telefônica para você que está do outro lado possa ligar e colocar aqui uma questão ao nosso convidado. Apóstolo, o que é o Satanás ou o que é o diabo? Se tivesse que nos descrever, quem é o diabo? Quem é o Satanás? O diabo não é uma expressão, como o mundo tenta dizer, o diabo é o mal. Quando cometes o mal, isso é o diabo. O diabo é uma entidade, é um ser, é um anjo, é um querubim caído que se rebelou. Ele